Posso falar isso sem medo de errar. Acho que não tem. Tem alguns trechos que estão altos, né? Mas, Em outros lugares do Brasil? Mas a região norte... Mas no geral o Paraná é o mais caro. Você sai daqui de Foz para ir até Paranaguá, é um absurdo. Pior tá de Cascavel a Foz. E de volta 50 e poucos reais. Você veja 163 aqui de Mato Grosso do Sul. Olá, muito boa noite. Estamos ao vivo com o Bate-Rebate. E cada dia um tema de interesse da comunidade, um tema de interesse da sociedade. Em 2021, nós teremos o vencimento dos contratos das concessionárias que exploram o pedágio. Pedágio implantado no governo Lerner, contrato para 25 anos. Muitas discussões, nós tivemos aí ao longo desses anos a implantação no governo Lerner, o governo Requião, governo Pessutti, governo Richa, e todos querendo resolver, né, ou pelo menos demonstrando, né, essa vontade, mas sem êxito, sem sucesso. A população, por um lado, reclamando, né, o usuário reclama, o industrial, o empresário reclama, o pedágio tem um preço, né, que fica lá em cima, se comparado a outros pedágios brasileiros, é o mais caro. Você pega um trecho Foz do Iguaçu, Paranaguá, um absurdo. Para ir daqui mesmo de Cascavel até Foz do Iguaçu, né, um valor exorbitante. E nós vamos falar sobre o pedágio. É preciso começar essa discussão já. Eu acho que as entidades, as instituições, de forma acertada, estão levantando já essa discussão. Eu recebo aqui o Edson Vasconcelos, que é o presidente da SIC, é o vice-presidente da FIEP, e ele tem participado de muitas reuniões, tanto em Brasília como em Curitiba, tem sido convocado para participar da mesa dessas discussões que visam realmente, né, levantar essa questão da renovação ou da nova licitação de 2021. Eu agradeço também o senhor Celso Bevilacqua, que é o presidente da AMIC, que nos honra aqui com a sua presença. Muito boa noite, obrigado pela presença do senhor. Boa noite, Carlos. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Edson Vasconcelos. Realmente é uma honra estar aqui presente, né, para discutir esse grande problema que temos na nossa região, que é o pedágio e outros grandes problemas. Estamos aqui à disposição para alguma Muito obrigado, senhor Bevilacqua. contribuição. Presidente da SIC, Edson Vasconcelos, vice-presidente da FIEP, muito obrigado pela presença do senhor. Nós conversávamos antes do início do programa aqui, o senhor chegou um pouquinho mais cedo, e eu senti que o senhor realmente está empenhado em participar, representando a região, representando os comerciantes, aqueles que têm indústrias aqui, aqueles que dependem da nossa rodovia, né, ou das nossas rodovias dentro do estado do Paraná. Muito boa noite, obrigado pela presença. Muito boa noite, Carlos. Muito boa noite, seu Celso. Boa noite aos telespectadores. E é uma honra estar aqui. Em relação às praças de pedágio, né, nós temos essas 6 concessionárias, como eu já disse no início aqui, o pedágio foi implantado no governo Lerner, parece que está longe, mas 2021 está aí. São necessárias essas discussões? Segunda-feira nós tivemos uma reunião no Conselho de Infraestrutura da FIEP, Carlos, lá em Curitiba, e lançamos o cronograma de discussão do novo modelo para 2021, que vence esses contratos. E o prazo é apertado, até porque nós temos que debater o consórcio, a concessão, de uma forma bem estratificada. A questão econômica, a questão de engenharia, a questão jurídica e a questão de regulamentação. Só na questão de engenharia nós temos que ter o PER, que é o Plano de Exploração Rodoviário. Nós temos que ter os projetos, nós temos que saber as obras que nós vamos querer para a nova concessão e o máximo desses projetos detalhados para lá na frente a gente não ter problema na execução desses projetos. Um dos grandes problemas que nós tivemos nas concessões foi a mudanças de obras. E essas mudanças de obras, elas são fatos quase inevitáveis. Por quê, Carlos? Muda um governo, muda as expectativas de obra dos governos, as preferências políticas do governo.
Isso não deveria acontecer. Por isso que nós temos que ter uma agência reguladora independente, forte e com a participação da sociedade do usuário. Porque você não pode preterir politicamente um perante outro. Nós temos que ter um plano de concessão resguardado. O anel de integração, ele foi feito de uma forma estratégica. Em 2015 nós perdemos, eu falo perdemos, é uma palavra forte, mas nós perdemos a duplicação de Cascavel a Campo Mourão. Em prol... Perdemos? Perdemos, em prol da duplicação de Paranavaí a Nova Esperança. A alegação é que lá tinha mais fluxo ou mais acidentes. Se mede só pelo fluxo, o contrato reza isso? De forma nenhuma. É inadmissível qualquer tipo de argumentação. Por quê? Se fosse anel de acidentes, eu até concordo, mas é anel de integração, ele é estratégico. Nós tínhamos que ter a distribuição das obras conforme foi previsto lá atrás, mesmo sabendo que alguns locais não teriam tanto fluxo quanto outros. Porém, junto com isso, nós temos que saber que a duplicação ela não é uma lei principal, mas as obras, o direcionamento de recursos, devem ter acordos de início de concessão. Nós temos que pensar sempre em aumento de capacidade de fluxo. Muitos locais precisam Para de terceira determinar faixa. a duplicação, o que pesa mais no contrato? O senhor já teve esse conhecimento? Porque, viu, a alegação de que em muitos trechos não precisaria duplicação, eu vou discordar só sob um ponto de vista. Você ter pista que vai, né, uma pista única, com o carro passando próximo a outro, com um caminhão, você tendo a duplicação, você já evita já esse cruzamento de veículo com veículo. Né? Mesmo que você tenha uma terceira faixa, mesmo que você tenha uma terceira pista, você com a duplicação, você evita muitos acidentes, diminui muito o risco. Não, a gente que dirige, a gente sabe que é mais tranquilo você dirigir numa rodovia duplicada. Seria tudo duplicado, quando não, duplicação não só com 2 faixas, como a gente pega São Paulo, tem duplicações com 3, 4 faixas cada pista. Uhum. Mas nós temos que ter o entendimento que se você carregar de muita obra, quem vai pagar a tarifa? Então, quando foi concessionada as rodovias, era um fato de incapacidade do governo de não conseguir dar manutenção em obras. Ele não conseguia manter o capeamento. Ele deixou de ter que investir dinheiro na manutenção e deixou a iniciativa privada tocar, porém quem pagava o serviço era o usuário. E distorceu muito de lá para cá, Carlos. De repente ele sai, deixa de investir e ainda cobra 25% de tributação. E não deixa mais nada em obra. E se você for pedir obra em mobilidade urbana ou de trecho entre cidades, ele vai falar assim, não, mas é pedagiada. A iniciativa privada tem que colocar. Se nós não entendermos que obra é tarifa e tiver fluxo baixo, a tarifa é impraticável. Seu Bevilacqua, me parece que o tiro saiu no pé, acertou o pé. Por quê? Vou dar 2 exemplos aqui para o senhor. Na época do governo Lerner, as nossas rodovias precisavam de manutenção, de sinalização, e tinha aí essa expectativa de duplicação de algumas rodovias. Nós tivemos aí a média de 22 km por ano de duplicação, um número pequeno. E aí a gente tem o exemplo de Santa Catarina. Aí houve implantação aqui do pedágio, com esse preço lá em cima. Nós não tivemos as obras, não tivemos todas as expectativas, né, cumpridas ao longo desses anos. E tivemos Santa Catarina ali, que liga o Paraná a Santa Catarina, que foi uma obra feita em conjunto entre os 2 governos, e que eles duplicaram e entregaram o pedágio, custa R$ 2,60. Agora de R$ 2,30 foi para R$ 2,60. Então teria sido muito melhor, na visão do senhor, se o governo do estado do Paraná tivesse feito a duplicação, feito a infraestrutura, entregado depois para que as empresas pudessem cobrar uma taxa mínima para administrar, apenas para dar manutenção às rodovias? Essa questão. Se eu cometi algum erro aqui, vocês podem. Perfeita. Você está correto, porque quando é o governo que faz diretamente é uma coisa, quando passa para a iniciativa privada é outra coisa. Nós podemos analisar o seguinte: há 3, 4 anos atrás, veja só, as obras fluíam mais rapidamente do que atualmente. Mas temos uma explicação para isso. Por que fluíam mais rapidamente? Porque o famoso Caixa 2 estava liberado, todo mundo sabe, né? E em estando liberado, as obras saíam rápido.
Agora, começou a se estancar essa questão do caixador, da caixinha, né, do dito 10% que chega até 80%. O que aconteceu? Quebrou o Brasil, o governo não tem mais dinheiro para aplicar e nós aqui estamos pagando essa conta. Então, esse atraso de obras, se você analisar certo, é isso aí que está ocorrendo. Então, aí o reflexo disso é aumento de pedágio. Então, é muito vazamento de recursos. Isso aí é em função dessa... O consumidor acaba pagando o preço final também? Porque... O consumidor acaba pagando. As empresas a gente acaba tendo essa cadeia, né? A empresa paga mais pedágio, consequentemente vai repassar o preço. É um efeito cascata, aumenta a frete, aumenta tudo. Então, isso aí... Mas eu acredito que sendo... outra coisa, você falou em governo, mas quando é uma rodovia construída pelo Exército, aí a coisa muda mais ainda. Nós tivemos, se não me engano, a 163 lá de Cuiabá até a divisa do Mato Grosso do Sul, se não me engano. Foi o Exército, no tempo passado, que construiu. E saiu rápido e saiu barato. Aí, quando passou-se para a iniciativa privada, agora há 2 anos atrás, né, 163 foi privatizada, aí foi feito um contrato que em 5 anos teria que ser feito de Sonora a Guaíra, aqueles 840 quilômetros. 5 anos. Passou-se 3 anos e não saiu nem 10%. Então, por que acontece isso? Porque acabou o leitinho lá né? Nós vamos entrar daqui a pouco nessa questão do leitinho aí, viu? Todas essas empreiteiras estão parando. Nós temos aqui, à vista, aqui, no trecho de Toledo a Marechal Rondon, já parou, o outro que está para parar, mas parece que foi acertado daqui a Marmeleiro, né? Marmelândia. E por falar desse trecho aqui de Toledo, essa duplicação de Cascavel a Toledo, né? Eu não sei se eu estou errado, eu quero até que os presidentes aqui dessas duas entidades, essas duas instituições aí, me corrijam, por favor. Foi no governo Requião a duplicação que foi feita e ela poderia ser passada como foi em Santa Catarina, ali ligando Paraná a Santa Catarina, ser transferida agora para iniciativa privada. Né? Então, duplicar esses trechos aí, de repente, Toledo, Marechal Rondon, Toledo, Guaíra, Toledo... E você ir passando para a manutenção, para o Estado se levar desse peso também da manutenção, porque daí você pode colocar em contrato, né, uma cobrança mais significativa, mais direta e um acompanhamento daquilo. Porque me parece que nesse modelo aí de passar para as concessionárias só rendeu muito dinheiro para muita gente. A gente tem sempre questionamentos em relação às CPIs que acabam em pizza, me parece que instalam o CPI só para negociatas, é o que se diz. Já tivemos várias CPIs, elas não dão em nada, entra governo, sai governo, o Requião diz que baixo acaba, não conseguiu, aí nós tivemos o governo Beto Richa também, que só conversou, mas também não conseguiu nada de sucesso. Hein, presidente? Eu acho que a tua análise da 101, da Litoral Sul, é fantástica. O governo, se ele desse as concessões prontas, a manutenção, você nem tem TIR, você teria quase uma taxa de administração. Você teria o risco do fluxo menor. Um dos grandes problemas da operação de pedágio é o risco, diminuição ou alcançar aquela meta de fluxo. Mas isso, se fosse só para manutenção, não existe mais. Nossa preocupação quando se fala de pedagiar fora do anel de integração, Carlos, é que hoje o anel de integração já custa quase próximo de 3 bi a economia paranaense. É um impacto muito grande. O anel era de integração. Ele integrava o Paraná. Se você pegar essas veinhas que chegam no anel e começar a privatizar também, concessionar também, o impacto da economia é muito grande, ainda mais num estado onde o setor produtivo de matéria-prima, como nós somos aqui, produto primário, soja está R$1 o quilo, milho 30 centavos o quilo, e nós estamos longe do porto, é impactante demais. Quem está perto da capital, quem está perto do porto, não sofre tanto. Mas o governo também chegar daqui a pouco e falar, não, nós não temos nunca mais orçamento para infraestrutura, não é adequado. Ele tem que se comprometer com a condição básica de manter a infraestrutura. Senão, nós vamos ter um ônus ao setor produtivo quase insuportável. Cascavel Toledo.
o custo do que o Requião fez na época, se não me engano, foi 40 milhões, 43 milhões. Foi alto? Baixíssimo. Compensaria, então, passar hoje para a iniciativa privada. Mas vamos lá, desde o momento que o governo começa a não ser Porque ela já cobrada, está precisando de manutenção, né? desde o momento que ela começa a não ser cobrada, para não ter orçamento para a rodovia, e se começam a criar o discurso que tem que passar tudo para iniciativa privada, nem deixar pronta para concessionar, ela vai querer deixar. Todas as concessões vai vir já no pacote, ó, vai concessionar e a obra está no processo da concessão. Digamos que todos os contratos fossem cumpridos nesse primeiro mandato aí dos 25 anos. A nova renovação não poderia ter muito mais ativos a serem investidos. Seria de manutenção. A lógica é que a cancela... 25 anos, né, presidente? A cancela está paga. O contrato diz, terminou o contrato, todos os ativos estão depreciados e são do Estado. Cancela, caminhão de bombeiro, computador, tudo é do Estado. Inclusive a pista reformada, ele tem que entregar em condições. O que nós vamos carregar a tarifa, se tivesse tudo pronto? Nós temos um problema... E se o Estado encampar, não seria uma saída, inverter o que eu coloquei há pouco? Eu vou fazer uma outra usar provocação. Essa estrutura para encampar e passar a cobrar uma tarifa mais baixa? Não é o caminho. Não o Rio é o Grande do caminho. Sul fez isso. Até a Assembleia está comentando, fez uma audiência pública, eu acho que o debate é importante. O Manelli trouxe o tema para discutir estatização ou não. Não é um bom caminho. O Estado não é um bom gestor. Nunca vai ser. Nós precisamos aprender com os erros do primeiro. Mas as concessionárias não estão sendo boas gestoras também, presidente. Olha, eu acho que a partir do princípio do festival de denúncias e desse contrato bem amarrado. Mas em quem faltou no meio, Carlos? Faltou o usuário. Nós estamos alijados do processo. Por que insistimos tanto na agência reguladora com o conselho de usuários? E não é um conselho consultivo, como colocaram agora. É um conselho deliberativo. O usuário, primeiro, concessão rodoviária, é extremamente importante a economia do Estado. Então tem que ter a teoria da economicidade. Tudo para se fazer a menor tarifa. Bobear carregam lá. Hoje, as cancelas da polícia, quem paga a concessão. Os carros da polícia, quem paga a concessão. Os municípios não cobravam ISS, agora cobram. Eles vão carregando, vão carregando. O ente, o usuário, foi deixado de lado. Aprendemos, porque o Paraná foi o primeiro a fazer a concessão no Brasil. Os erros têm que ser uma substância muito importante para a renovação. Mas talvez o que nós tenhamos que mostrar para a União é, se essa concessão não for renovada, ou estatizada, ou não estatizada... A renovação, o senhor acredita que não será feita com essas concessionárias que estão aí? Não, a renovação não, a nova licitação. Nova licitação. Nova licitação. Se não houver nova licitação, o que vai acontecer? A União vai ter que colocar seus 800 milhões no orçamento. Ela vai deixar, não só de arrecadar meio bilhão que ela arrecada, mas vai ter que colocar 800 milhões. Será que não é o momento da União também fazer uma reflexão sobre a concessão e falar assim, poxa, eu poderia deixar meio bilhão em obras. Eu te garanto que parte da solução está ali. Senhor Belvilaco, vamos falar um pouco da operação. O pequeno empresário, o microempresário, paga os seus impostos, aliás, é um dos principais pagadores. Agora, nós temos uma polêmica muito grande em relação às cancelas do pedágio, que não imprime a nota fiscal, o cupom fiscal. Agora, com determinação da Receita, da Receita Federal, eles serão obrigados. Foi determinado um prazo aí. Mas ficaram muito tempo sem imprimir o cupom fiscal, né? Isso aí é uma contravenção, né? Isso aí não pode acontecer. Mas a questão do pedágio, ele impacta muito nas microempresas, micro, pequenas e médias. Enfim, impacta em toda a economia, né? Mas principalmente naquele mais fraco, né? A micro, ela depende, porque tem que se locomover também, transportar os seus produtos, ou pagar frete quando chegam os produtos para a sua comercialização. A pequena indústria, né? Vamos dar um exemplo, uma pessoa que tem lá em Foz do Iguaçu, alguma coisa que quer distribuir na cidade vizinha de Cascavel, que faz um transporte de uma pequena quantidade para botar no mercado, o pedágio tem um custo altíssimo para ele vir. Ele tem, porque se ele entrega com frete pago, o frete custa caro por causa do pedágio. Se ele entrega com o seu caminhão, também tem custo do pedágio. Então, não tem onde escapar. Ele impacta. E da onde que sai? Sai do preço final.
o consumidor final é que vai pagar, né? Eu gostaria de falar com os senhores aqui sobre a industrialização do oeste do Paraná, e essa industrialização passa naturalmente pelo transporte. Já dizia o desbravador, o pensador, leve o transporte e o progresso chegará lá. Nós temos a questão do aeroporto agora que vai passar por uma reforma para que a gente possa ter aqui grandes aeronaves, né, de carga e de passageiro. Mas em relação à industrialização, isso também é um dos entraves, essa questão aí da Ferroeste, estar nessa situação ainda retalhada, uma parte do Estado, uma parte, quer dizer, está esse imbróglio todo aí. Já conversei, inclusive, com o governador Beto Richa aqui sobre essa questão. As rodovias enfrentam esse problema, a falta do aeroporto. Isso tem um custo, presidente? Não parece, mas há um isolamento. Nós temos uma característica de metal mecânica baixa comparada à prestação de serviço e comércio. E o agronegócio é o grande transformador, a agroindústria. Porém, o valor agregado da agroindústria, graças a Deus, ainda que não estamos transportando só commodities, já estamos transformando proteína vegetal em animal, dá um valor agregado. Mas temos muito espaço ainda aqui no Oeste. Temos, e assim, a tecnologia é pouco usual. Nós temos uma indústria de fármaco em Toledo. Então, se você pegar o preço do quilo do remédio comparado ao preço do quilo do produto primário, do soja, do milho, você vai ver que o frete impacta brutalmente. Parte do nosso projeto do Oeste em Desenvolvimento, que é aquele programa que pensa o Oeste de uma forma de desenvolver, trazendo o desenvolvimento para gerar a distribuição social. Nós entendemos que a parte da industrialização daquilo que está ligado ao agro também é fundamental. A tecnologia é fundamental, mas a característica local ainda é agro. E isso interfere diretamente no transporte. Bom, eu tenho que chamar o intervalo. Depois do intervalo, gostaria de abordar aqui com os convidados, com o senhor Bevilacqua e também com o Edson Vasconcelos, né? O Edson Vasconcelos, presidente da SIC, vice-presidente da FIEP, e o senhor Celso Bevilacqua, empresário aqui, do ramo de remédios e a presidente da MIC. Vamos falar da operação Trevo Cataratas, essa duplicação Cascavel-Foz do Iguaçu, segundo maior polo turístico do país, né? Os turistas passam por aqui, uma rodovia que eu considero internacional. Se eu estiver colocando aqui algum erro, falando alguma bobagem, por favor, me corrija, mas eu trabalhei em Cascavel durante 15 anos, depois fui trabalhar em várias capitais, voltei e a situação aí, as vidas sendo ceifadas, reclamações a todo instante e o pedágio caríssimo. Não houve uma prioridade para a nossa região. Esse Trevo Cataratas, um dos piores do Brasil. A gente fala sobre a falta de estrutura nesses trechos aqui do oeste do Paraná. Um instante só, a gente volta já. Passou meia hora já. Esse é grande o nosso calo, né? Esse é o nosso calo. Rapaz, eu acho um absurdo não terem duplicado até Foz, né? Seria um presente até para... Viu? Mas o que essa concessão fez de obra no mandato dela? Opa, obrigado. Fez Matelândia, que ela cobrou por fora, fluxo de caixa marginal. Cobrou por fora. Fora, não estava no contrato. O que mais ela fez? Esse trecho agora aqui, descobrir uma sobra de caixa. Já viu uma coisa mais engraçada? Descobrir uma sobra de caixa. Descobri. Tinha as verbas, receitas adicionais, outras receitas que eram plantio da lateral, sobra de aditivos e tal, publicidade, de que descobriram que no contrato teria que ter um reajuste. Mas boa parte dessa descoberta aí, e outros trechos também tiveram reajustes, eu acredito que foi por causa da pressão do Oeste. O Oeste teve papel fundamental em não deixar renovar. E nós tivemos aqui uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado, de 2011, que nos garante o cálculo que nós temos um ágio de 32% no pedágio. Um ágio? Nós temos... que o discurso inicial para renovar foi: nós vamos dever a vidas concessionárias, nós devemos um monte, blá, 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 blá. Pô, tem lógica, nós pagando um pedágio absurdo, não tendo obra, ainda nós devemos para esses caras, aí nós temos que se matar. E o Tribunal de Contas veio aqui, nós tínhamos 340 e poucos milhões de crédito a dezembro de 2010, que é reflexo de um ágio de 32% na tarifa mais.
ou ele tinha que em 2014 sair do pedágio, ou em dezembro de 2010 daria 340 milhões de crédito de obra, ou fazia um desconto direto de 32% da tarifa. Ninguém fez nada. Esse ano saiu um movimento do acórdão. Provavelmente. A empresa do senhor utiliza essas estradas aqui para distribuição ou não? Os Para pedágios. remédio? Mas é direto, O Carlos. senhor distribui para a região toda? Pra Então, esses todas. trechos aqui para o senhor são... Mas é o calo nosso, é isso aí, porque nós atendemos todas as farmácias em todos os frotas o senhor municípios. tem hoje de distribuição? Quantas? O senhor distribui com Não, caminhão? é terceirizado, Ah, é todo é terceirizado. Mas a terceirização acaba cobrando dano, né? Então, você veja, tem o nosso calo é que nós temos assim vendas bem pulverizadas, né? Às vezes tem um pedido de R$200 que tem que atravessar um pedágio para entregar. Paga-se R$14 para um pedágio para entregar um pedido de R$200. Veja o percentual duro, né, que dá isso. Atenção. É muito difícil, né? Bate-rebate ao vivo, estamos discutindo a operação do pedágio no Paraná, né? Desde a sua implantação, né? As concessionárias, o cronograma de obras. A gente vai entrar agora numa discussão aqui sobre obras que não foram executadas aqui no oeste do Paraná. O nosso convidado aqui, o senhor Celso Bevilacqua, que é presidente da MIC, ele também é proprietário de uma distribuidora de remédios, uma grande distribuidora que atende as farmácias de toda a região. O serviço de distribuição do senhor é terceirizado, mas é essa empresa, naturalmente, que repassa os custos, né, de distribuição. Como é que o senhor sente? Isso poderia melhorar em que aspecto? Vamos dar como exemplo a empresa do senhor, que depende muito e trabalha com um produto importantíssimo, né, para a vida humana, que é o remédio. A farmácia precisa fazer um pedido, tem que ter aquele remédio lá, no município X, aquele remédio tem que chegar, né? Isso aí é um problema muito sério, porque nós temos, assim, no nosso caso, nós temos as vendas, é bem pulverizada, e são pedidos pequenos, não são pedidos grandes, não. Então, muitas vezes, mesmo sendo terceirizada a nossa entrega, nós temos que atravessar, de repente, um pedágio, ou o nosso terceirizado, para fazer uma entrega de, vamos supor, R$200. E uma entrega necessária, às vezes necessária, um remédio importante. A farmácia está precisando e nós temos, para segurar o nosso cliente, nós temos que entregar. Aí passamos lá no pedágio, paga-se R$12,50, R$13. No retorno, mais outro tanto. Então, você veja que um pedido de R$200 chega-se a 30% de pedágio, até mais. Que absurdo. Então, realmente, não dá para comparar em nada. O que poderia ser feito isso? É baixar consideravelmente essas tarifas, né? Interessante o senhor narrar a situação dessa empresa, né, da qual o senhor está à frente, porque esse é o reflexo, né? Isso que o senhor sente na pele aí é o que todos os empresários, que todos aqueles que dependem das rodovias sentem, né? Uma comparação, Carlos, que nós temos empresa em Mato Grosso do Sul também e também em Mato Grosso. E em Mato Grosso do Sul tem a 163 que ela já está pedagiada, ela foi privatizada e já está pedagiada. A tarifa é menor. A tarifa é 50% menor. Nós pagamos uma tarifa lá para ir a Campo Grande, por exemplo, R$ 6,50 e, em alguns casos, R$ 4,50. E a estrada está boa. Alguns trechos já duplicados, mas a estrada está, não vou dizer excelente, porque falta a segunda faixa, a segunda pista. Mas está boa. Então, veja a comparação. E é uma empresa privatizada também que está tocando lá. Então, aí que não dá para entender por que nós aqui no Paraná pagamos esses absurdos de pedágio. Será que o asfalto daqui é diferente? Será né? que é diferente? Pois deixa eu aproveitar aqui a boa cabeça, a boa memória do presidente da SIC. Ele já me falou desses números, eu tenho até aqui anotado, mas para eu até não ler.
Eu sei que o senhor sabe de cabeça. Pedágio daqui de Foz, o senhor falou agora o valor para ir até Foz? Eu acho que somando os dois vai dar 25 e pouquinho, 26. E de volta 50 exatamente. e poucos O pilas. senhor tem ideia daqui a Paranaguá, mais ou menos? Um caminhão vai gastar, para levar uma carga de milho, nós fizemos essa conta esses dias com a cooperativa, R$10.000 de milho, gastaria quase R$800 Olha só. de frete. De pedágio, desculpa. De pedágio, Só de pedágio. de pedágio. Quase 8% do valor da carga. Nós temos aquela praça de Jacarezinho lá, que é um absurdo, R$21. Depois temos ali aquela Curitiba, Paranaguá, 18 e pouco, quase 20. No norte é mais caro. Né? Que coisa absurda. Mas, presidente, em relação a essas obras reivindicadas, e olha que nós já tivemos campanhas, a própria SIC já fez campanhas, né, com a participação da AMIC, a AMIC também já encetou campanhas nesse sentido, né, duplicação de Cascavel a Foz, Trevo Cataratas. Por que essas obras não saem? Qual é a explicação que os governos, que a concessionária Eco Cataratas tem? Mas é bem fácil de entender. Se nós pedirmos, eles fazem. Só que eles vão cobrar. Aí, um exemplo, a obra de Matelândia foi 40 e poucos milhões. Se nós formos permissivos... Foi de Matelândia a... Eles pegaram um trechinho Medianeira? ali. Medianeira. Matelândia a Medianeira. De Medianeira ali já estava duplicado. Depois só de Santa Terezinha que começa novamente a duplicação. Não é isso? Não, está tudo duplicado ali para lá. Ah, já duplicaram tudo? Tudo. Não temos pista única entre Matelândia e não, está tudo Santa Terezinha, tudo duplicado. Né? Então está faltando só esse trecho aqui. Só esse trecho, 60 quilômetros, 60 e poucos quilômetros. Hoje, numa nova concessão, é claro que a densidade populacional de pedir obra. Por isso que eu sempre puxo a reflexão que a União já não está fazendo o dever de casa. Não só não está tendo orçamento para fazer manutenção, como está levando muito tributo. Muitas das obras têm que ser contraponto da União. Não pode, pelo menos que fosse o redirecionamento do tributo cobrado. Se você pegar o tributo cobrado, fazia todas as obras e sobrava. O grande problema é que vai se passando o tempo das concessões. Eu participei de uma reunião em Curitiba agora da Litoral Sul. O pedágio está muito barato. Mas por que esse trecho não saiu? Não está no cronograma das obras, presidente? Não existe. Não tem. Não existe esse trecho, essa duplicação? Não tem mais nada para fazer aqui. E o que eu coloquei antes do intervalo, que é uma rodovia internacional, porque nós temos Paraguai, Argentina, o segundo maior polo turístico. Nós somos, estrategicamente, o melhor ponto logístico do Sul. Pois é. Nós somos a Sorocaba, digamos assim, do Sul. Temos que saber aproveitar isso, mas também, eu acho que, um exemplo, em Cascavel nós criamos o G8, as entidades do setor produtivo se uniram. Por quê? O nosso inimigo não está aqui dentro. Nós temos que olhar que a nossa performance daqui para fora está muito ruim. O movimento político do novo governo, quem da nossa região vai estar lá? Terceiro, quarto, quinto escalão? Vai polarizar Londrina, Maringá e Curitiba de novo. O senhor entende que falta também uma maior participação dos representantes na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal? Eu acho que não é. Nós temos bons representantes e de um número adequado. Nós temos que não abrir mão de eleger aqui. Segundo ponto, nós temos que nos aproximar e perder um pouco dessa pequenez que nós temos aqui de brigar por coisas internas, e nós perdemos o foco lá fora. Londrina e Maringá fizeram o dever de casa tão bem feitos. Aeroporto, cada um tem um. O trecho deles não duplica de Londrina até Ponta Grossa, mas vai duplicar boa parte. Toda a ferrovia funciona no norte. Toda a carga que desce hoje na serra, que é possível descer, desce do norte. Quem é priorizado são eles. E olha quantos anos já nós tivemos a duplicação de Londrina a Maringá. Mas esse jogo, se nós não aprender a jogar, nós vamos ficar sempre pro lado de fora. Não tem? Presidente Bevilacqua, em relação ao Trevo Cataratas, quero também a opinião do senhor, né? O pior trevo, né? É o segundo mais movimentado das rodovias aqui do Sul. E é o pior, sem dúvida nenhuma, né? Um trevo que não dá para entender. Todos os carros no mesmo nível, nós não tivemos ali passagem, viadutos, pontes, não temos nada. Esse trevo aí realmente ele é um problema para diversas rodovias que desaguam nele. Você veja quando existe um feriado que o pessoal desce para as marinas e que tem que sair na 277, às vezes a fila lá na rodovia das Marinas lá dá
7, 8 quilômetros de fila, por causa do trevo do Cataratas e aquela saída, né, na Polícia Rodoviária Antiga lá. Então, isso aí é um gargalo que acontece e sem fazer aquele trevo ali, as melhorias. Mas uma coisa que deixa a gente aborrecido até, e se você analisar, as promessas eram do nosso governo, era que até o final do ano passado era para estar concluso essas obras, né? Essas eram as promessas que todos nós estávamos alimentando. No entanto, agora nós tivemos a notícia que esse trecho era para ser até a entrada de São João, de 9 quilômetros e pouco, agora vai ser só até o show rural, né? Então, aproveitando esse gancho do senhor aí, senhor Bevilacqua, se você pega Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Curitiba, as grandes cidades do Paraná, essas 5, 6 maiores, você tem em todas elas a duplicação nas principais entradas e saídas. Nós não temos aqui a Corbélia, daqui Ibema. Nós perdemos daqui a Corbélia, perdemos daqui a Campo Mourão, né? Então, perdemos. Estava pago. Isso que mais machuca. Agora, então, isso que não dá para entender, esse contrato não tem esse cronograma, quer dizer, não foi colocado isso que... Por quê? Maringá você tem lá, chegando de Paranavaí, você tem vindo de Londrina, chegando daqui de Campo Mourão, você tem todas as duplicações. Aqui nós não temos isso ainda. Não, e outra, o que mais machucou foi que tiraram daqui para levar para o norte, né? Levar lá para Paranavaí e Nova Esperança. Eles estão fazendo um corredor de escoamento de soja do Mato Grosso, passando por Paranavaí, chegando ao Porto Seco, que é um troço fantástico que eles estão fazendo. Nós, de alguma forma, não conseguimos, ao longo do tempo, pensar estrategicamente. Mas quando o senhor fala perdemos, é aí que eu me refiro à força política, ao pacto político, à região, bater a mesa. Deputados federais, deputados estaduais, nós temos 10 deputados. Quem que é o superintendente do DR? Não vou falar o nome, mas é de Paranavaí. Quem colocou ele? Foi gente de Maringá. O governo tem as pecinhas-chave. Nós estamos chutando a canela um do outro aqui, preocupado com coisa tão banal, e nós esquecemos de fazer o dever de casa lá. Esse é o problema. Presidente, em relação, presidente da MIC, seu Bevilacqua, o telespectador aqui até coloca que está no Facebook. Aliás, quem quiser mandar mensagens aí no Facebook ou nós estamos com o WhatsApp também, né? Coloque o número do WhatsApp aí, nós vamos utilizar esse WhatsApp para eventualmente o telespectador que queira fazer perguntas. O Francisco Strieder, quantos e quais políticos estão recebendo propina dos pedágios? 20 anos extorquindo motoristas e transportadores. Aí não dá para saber, né? Eu acho que o lastro é tão grande, ele quer que a gente decline aqui os nomes, viu, Francisco? É muito difícil. Né? Nós temos que ter uma operação aí, tivemos a operação Lava Jato, né? Precisaríamos colocar o juiz Sérgio Moro, a Polícia Federal, para começar a gravar e investigar, para realmente chegar a todos aqueles que recebem das concessionárias. A Eliane Secato, uma vergonha esse pedágio. As CPIs, nós já tivemos várias CPIs, elas acabam assim, a gente não tem uma solução. O senhor acredita que haja muita corrupção em relação a essa questão do pedágio, meu caro presidente Bevilacqua? Olha, na verdade, não pode até haver, a gente não tem acesso a esse tipo de coisa. Não tem como provar. Não tem como provar. Agora, uma coisa que eu tenho observado, Carlos, o meu amigo aí, Edson, citou que dói é que as verbas estavam certas para ser aplicada aqui no Oeste e daqui a pouco vai lá para o Norte, né? Eu diria até que a questão de a gente não conseguir mais coisas aqui para o nosso Oeste do Paraná é que os nossos representantes, eles estão, em um certo ponto, isolados. Eles parecem que não têm um conjunto, não têm um trabalho conjunto. Cada um quer fazer o seu trabalho, naquela ânsia de apresentar resultado, e ele acaba se isolando e acaba atropelando, às vezes, e não consegue. Então, quando vem uma coisa, uma obra, uma grande obra aqui para a nossa região, ela tem que ter o selo de um deputado, ela tem que ter uma...
Entendeu como é que é? Tem que Mas, ser presidente, por que eu não participei. de todos, né? Por que não do todo o grupo? Mas tem que ser um padrinho que traga, né? Mas, presidente, eu quero fazer um registro aqui. Eu conheço há muitos anos e fui na posse do senhor agora e fiquei impressionado com o crescimento da AMIC e com a participação e com o pacto e com os objetivos e com a pauta de reivindicação. Quer dizer, vocês trabalham em cima do trabalho, em cima de uma pauta. Também, ao mesmo que fui na CIF, fiquei impressionado também, né, com a estrutura, com a participação, com as atividades dessa instituição, que extrapola, inclusive, até as suas respectivas funções, né, tanto a AMIC como... Agora, eu não vejo, não estou fazendo crítica leviana, eu não vejo essa preocupação da classe política em termos, por exemplo, uma reunião permanente, porque nós somos afetados por isso, quer dizer, os prefeitos aqui da MOP, os deputados, Cascavel já ficou sem representação na Assembleia Legislativa, eu me lembro quando eu estava aqui, inclusive eu fui candidato, disputei para dar a minha contribuição, né? Por 1000 votos eu não fui deputado, na época não elegemos ninguém, hoje nós temos 10 deputados. 10 deputados, e a gente não continua com os mesmos problemas de 15, 20 anos. O que o senhor tem a dizer? Eu acredito que sem união não se consegue nada. Nós aqui estamos trabalhando, a MIC, a SIC, o G8, somos as entidades representativas de Cascavel que nós juntos estamos tentando resolver esses problemas, né? Então, eu acredito que os nossos deputados não estão fazendo o mesmo trabalho. Eles fazem um trabalho isolado. Eu acredito que seja esse o problema, porque é impossível, com 9 representantes que temos, né? 5 federal e 5 estadual e 4 federal. Eu digo 10, porque não, agora 9 realmente, porque nós tínhamos o que assumiu no lugar do atual prefeito, que falou que seria também meio deputado de Cascavel. Agora o Ratinho Júnior voltou, ele deixou de ser deputado. Mas Então, de qualquer maneira, então 9 deputados. Você imagina, Carlos, uma mesa com 9 representantes, se não é uma mesa, é 2 mesas, com 9 representantes trabalhando para um objetivo só. É impossível que não se consiga fazer o dever isso de casa, que eu acho, né? que é o velho ditado, a união faz a força, né, presidente? Mas eu acho que... Eu fico imaginando os 25 prefeitos, os senhores que representam 2 entidades fortes, né? Para discussão, nós estamos falando aqui do Trevo Cataratas há quantos anos, da duplicação há quantos anos, Mas quer dizer, os 9 deputados, essa instituição, uma reunião... Mas está acontecendo. O Programa Oeste de Desenvolvimento está fazendo essa chamar o governador, chamar... A MOP está junto. A bancada, foi criada a bancada do Oeste. Nós estamos achando a maneira... Mas que período que acontecem essas reuniões? Eu gostaria de ser convidado. Nós temos uma agenda permanente e nós começamos... Primeiro, o grande problema é saber o que queremos. Por quê? Se um falar que é o trevo, outro falar que é o contorno norte, outro falar que é isso, outro falar que é aquilo... Mas para isso nós devemos ter uma pauta. Um fala que é aeroporto regional, outro fala que é aeroporto local. Então nós criamos essa pauta. O Oeste Desenvolvimento hoje... que está com as cooperativas, tem a Itaipu, tem a MOP, tem a FIEP, tem a Cassiopar, tem as associações comerciais da região, está criando, inclusive, a Câmara de Infraestrutura lá. Mas o senhor está falando dessas entidades, que eu concordo que elas estão... E a MOP está junto. E hoje nós temos uma pauta com os deputados. Por quê? Porque nós temos que nos aproximar deles. Porque boa parte, talvez, e nós estamos aprendendo isso, talvez seja um pouquinho de culpa da gente. Nós elegemos, nunca mais... E entra no esquecimento. Bem rapidinho, para não tomar tempo. Trevo Cataratas ou Contorno Norte? Depende, se vier, nós vamos abraçar o que vir. Quem que vai ser o macho de dizer não queremos o Trevo? Tenta fazer uma obra, Carlos, no Trevo, para você ver o que é colapso na cidade de Cascavel. Para. Tem que pensar Sem nisso. o Contorno Norte, aquilo é um caos. Aquilo é um caos. Mas se vier o Trevo, quero ver o macho que fala que não quer o Trevo. Nós vamos ter que abraçar. Vamos viver o caos durante 3, 4 anos, mas é um desequilíbrio de entendimento que primeiro é o contorno. Concordo plenamente, nós vamos para o intervalo. Tem que saber primeiro o que nós queremos, isso é verdade. Primeiro pontuar, ter a pauta, como tem a MIC, como tem a SIC, como tem qualquer instituição, né? A pauta do Oeste do Paraná para lutarmos em cima, né, desses pontos. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco. Tem que inflamar um pouquinho, né?
cobrar um pouco, eu acho também a cobrança é importante, né? Muito. Eu acho que Nós estamos fazendo tem essa esse papel. aproximação. Hã? Nós estamos fazendo essa aproximação. É a bom. Ferroeste já é reflexo dessa PMI do governador, reflexo da mobilização do Oeste. Pois é. Teve... Porque se a gente não cobra também, fica aí, né? Mas que não há entrosamento entre nós representantes, não há. Mas é um exercício. Eu tive a oportunidade nós lá da MIC, de levar uns deputados quando nós estávamos preparando aquelas solicitações na reforma tributária. Sim. E questionamos um deputado nosso aqui que ele estava na comissão lá da reforma. Ele... Na volta tem 8, tá, cara? 8 minutos, né? Então vou deixar 4 para cada um. Pode falar sobre o... Não voltamos ainda não. E daí, E ele não soube dizer em que ponto que estava a reforma. E nós já estava com praticamente todas as solicitações, que você sabe que nós, junto com o G8, fizemos aquela carta de Cascavel, né? Ele não estava sabendo disso. Então, eu acho que tem muito desentrosamento entre os nossos representantes com as coisas do local. Não, e outra, as prioridades de cada deputado são diferentes. Isso aí... O nosso amigo do PT, a causa dele é PP, o MST. Sim. Ele não tem o mesmo cheiro que nós temos por infra. Ele não quer infra. Pois é. Se eu falar aqui que é um desperdício de dinheiro na universidade pública, que é responsabilidade da União e não do Estado, que nós gastamos pagando 50% ainda dos alunos vindo de fora, ele vai entrar em colapso. Ou nós vamos gastar 8 bi em estudo, que poderia gastar 200 milhões pagando para privado, porque o direito de estudo é do indivíduo. Eu tenho crédito para estudar numa universidade, eu quero estudar aqui, que tem banheiro de mármore. Eu não quero estudar na Unioeste. E nós pegasse 8 bi e investisse em infra. O Paraná era uma potência. Mas vai falar isso para um louco desse? Ele não cheira o mesmo problema nosso. É que eu digo, não tem união, né? Não tem entrosamento. Mas eu acho que já teve pior. Já teve pior. Nossa. Esse programa Oeste de Desenvolvimento é um baita. Mas eu acho que isso que o senhor Darcy falou, a gente tem quando você faz uma reunião, por exemplo, um encontro, precisa ser sempre, cada 3 meses, você tem todos os prefeitos, todos os deputados, todos os senhores. Você chama o governador, meu amigo, e o cara bate na mesa e fala, olha, o senhor tem que sair daqui, né? O cara leva um impacto, o cara tem um impacto, né? E não custa vir os 25 prefeitos, são 25 municípios, né? 25 prefeitos. Mas a MOP está empenhada. Não, eu sei. Desde do Marcel, todos os prefeitos estão tentando fazer pautas com o setor produtivo. Todos. Talvez não tenha adesão que precise, né? Vou deixar 4 minutos para cada um aí, para a gente... Você está acompanhando o Bate-Rebate, estamos aqui ao vivo hoje falando do pedágio, da infraestrutura da região, das obras tão necessárias. Estou aqui com o Celso Bevilacqua, o presidente da MIC, o Edson Vasconcelos, presidente da SIC e vice-presidente da FIEP. Debate importante para o desenvolvimento da nossa região. O Reinaldo Vilela, ele mandou aqui um WhatsApp, Carlos... ao comparar o valor dos pedágios das 376 Curitiba-Joinville com a nossa 277, é o suficiente para comprovar que este pedágio é um roubo. Há um descontentamento muito grande da população. Além dessa falta de infraestrutura, trevo catarato, duplicação, de tudo que nós precisamos, nós temos essa questão do valor... Os usuários, os motoristas, as pessoas que trafegam o seu Bevilacqua, elas não aceitam essas tarifas. Elas não admitem, elas pagam. A gente tem agora aquele vídeo do pedido da nota fiscal, da pessoa que exige e acaba passando na cancela, uma forma de protesto, está no YouTube. As pessoas continuam protestando. Esse protesto tem muito tempo já, mas nós não tivemos uma solução. E esses protestos vão continuar. Enquanto não haja uma solução, os protestos vão continuar. Cabe aos governantes solucionar isso daí, né? E nós estamos cobrando. Nós, como representante da AMIC, nós temos por obrigação de estar junto nesse processo, assim como a SIC e todas as outras entidades do G8, nós estamos empenhados na questão do pedágio, no aeroporto, na 163,
Estamos empenhados também, que não foi falado aqui, na questão dos leitos lá do hospital, A ala de queimados. A ala de queimados. Então, isso também é um grande problema que nós temos que resolver, e tem que ser através da área política, né? Não tem outro jeito. E nós estamos fazendo a nossa parte, fazendo com que o nosso associado também veja que a entidade está empenhada, sem contar na questão me perdoe, mudar um pouquinho o assunto, nós tivemos recente a reforma tributária, que a MIC teve uma participação direta, tanto a SIC também, todas as entidades do G8, e nós conseguimos coisas importantes na área da reforma trabalhista. Então, está aí um exemplo de que a união faz a força. Se nós não formos unidos, nada acontece. Então, Bevilacqua, a MIC, ela é pelo aeroporto, já que o presidente da SIC levantou, ela é pelo aeroporto regional ou pela reforma, ampliação do atual aeroporto? Não, momentaneamente, Carlos, é pelo aeroporto local. Não temos como. O regional, apesar de ser futuramente pode ser, mas isso vai daqui 10 anos para estar pronto um aeroporto Então temos desse. que ter foco nesse aí. Tem que ter foco no local, para depois, né, pensar mais alto. Eles não são concorrentes. Presidente, Edson Vasconcelos, a SIC é pelo aeroporto, inclusive tem uma participação importante, é pelo aeroporto regional ou temos que focar, a sociedade tem que focar nesse? Não, na verdade, eu vou melhorar o que ele falou. O que ele falou, eu vou falar também. Eles não são concorrentes. Abrir mão do regional, porque tem que colocar... Porque o senhor deu esse exemplo agora há pouco, nós precisamos saber o que queremos. Exato, mas, hein, o regional todos queremos. Ninguém vai abrir mão do regional para 15 anos. Agora, para 15 anos, você tem que começar a fazer a desapropriação, você tem que fazer o decreto de utilidade pública, tem que fazer todo o projeto. Se esse daqui, para reformar o terminal, vai demorar 5 anos, imagina para pegar o licenciamento ambiental daquele. Então, o que nós não podemos é criar a esperança que Cascavel vai ter um e que Toledo vai ter um puxadinho. É a mesma coisa de Maringá e Londrina. Você pega 700 mil passageiros de Londrina e 600 mil passageiros de Maringá e coloca no meio. Você entender o tamanho da estrutura que você tem, opção de voo e tarifa. Nós temos e vamos ter o regional daqui 15 anos, como ele falou. Mas nós não podemos abrir mão de melhorar a performance desse, porque senão nós não chegamos a 15 anos. Esse está com 250 mil passageiros, tem que chegar a 600 mil. Se não fizer a adequação necessária, não chega daqui 15 anos. Eles são assuntos que não são concorrentes. Eu acho que essa é a grande interpretação. Quero agradecer muitíssimo a presença dos senhores, deixar aí um minuto final para o senhor se posicionar aí, falar com os associados da MIC, com os telespectadores. Muito obrigado, senhor Bevilacqua, pela presença, parabéns pelo trabalho e que a gente possa ter uma região mais forte. Em nome da MIC, nós queremos agradecer, Carlos, essa oportunidade ímpar que você nos oferece e dizer a todos os associados que continuem acreditando no nosso trabalho, que nós estamos sempre trabalhando em prol e visando a melhoria dos nossos associados. Eu quero aproveitar os 30 segundos que me resta e deixar para você, Carlos, um exemplar da lei trabalhista, que essa é o que mudou. Então, é uma cortesia da MIC, faça bom uso e... Que não é uma reforma, é uma modernização, né? Teve uma participação importante aí nesse trabalho, então deixamos aí o nosso carinho trabalhista, aí, o que simbolizado por esse exemplar aí. E também deixar um muito obrigado ao nosso ex-presidente Jorge dos Santos, que iniciou esse trabalho. Ele foi o propulsor dessa grande obra e nós tivemos a oportunidade de concluí-la. Então, obrigado, senhor Bevilacqua, e prazer revê-lo firme e forte aqui, hein? Obrigado. Obrigado, prazer enorme. Edson Vasconcelos, presidente da SIC, vice-presidente da FIEP, muito obrigado. Informações importantes. Eu acho que a discussão foi válida para o engrandecimento da nossa cidade, da nossa região. Eu que agradeço o convite. Nós teremos aí 4 anos de muito debate, de muito diálogo, para se chegar numa boa opção ao Paraná. Só tenho medo de nós não termos condições, principalmente regulatórias, de não estar com essa concessão aqui. Mas eu acho que se fizer o dever de casa, nós vamos conseguir sim. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado pelo espaço, agradecer aos telespectadores. Nós estaremos... Amanhã não temos, hoje é quarta... então nós temos ainda amanhã, na sexta-feira, que a gente vai ter futsal, tá certo? Porque o bate-rebate ele vai ao ar de terça a sexta,
só que nessa sexta nós teremos o futsal. E a gente tem um encontro também no bloco 3, de segunda a sexta. E esse sim, de segunda a sexta, das 13 às 14 horas. Muito obrigado a todos que participaram, que nos assistiram. Nós estaremos de volta amanhã no bloco 3 e logo à noite, às 19 horas, depois do EPC, com Jorge Guirado, a Laís Laine e o Luizinho, aqui com o Bate-Rebate. Fique com Deus e até lá.